Existe algo muito especial que eu aprendi sobre criatividade cuidando de um jardim. As plantas, a natureza e a criação, elas nos revelam o caráter divino. E essa lição que eu quero compartilhar com vocês, que eu aprendi cuidando do jardim, é algo que mudou completamente a minha forma de enxergar a concepção de ideias, a inspiração e a criatividade. Muito prazer, meu nome é Davi e nesse canal eu abordo assuntos como criatividade, fé e propósito. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, esse é o lugar certo para você. Bom, ao longo do último período eu tenho estudado e esse tema de criatividade tem sido recorrente nas minhas leituras. E algo que eu percebo é que existe uma ideia muito comum de que a criatividade é como se fosse um raio, que ela só cai uma vez, é um momento mágico, é um estalo e pronto, as melhores ideias surgem num passe de mágicas. Mas na prática não é dessa maneira que acontece. Não é como se simplesmente caísse um raio e você criou uma obra-prima. Por trás de toda criação, de toda ideia e da inspiração, geralmente existe um trabalho silencioso que ninguém mais vê. As ideias elas não nascem sem esforço. E uma frase que é atribuída a Thomas Edison, o inventor da lâmpada, é que o gênio é 1% inspiração e 99% transpiração. E eu gosto muito dessa ideia porque ela reflete que para que as coisas aconteçam, para que as coisas sejam criadas, não basta apenas a inspiração. Porém, muitas pessoas elas vivem esperando como se uma ideia genial fosse surgir do nada, como se algo fosse cair do céu. Mas não é assim que acontece. A única coisa que cai do céu verdadeiramente é a chuva. A criatividade se parece muito mais com uma semente que Deus coloca nas nossas mãos para que ela possa ser cultivada. A Bíblia diz em Eclesiastes 11, versículo 4: Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando as nuvens não colherá. Isso quer dizer que quando nós esperamos as condições perfeitas, nós não agimos. Nós não escrevemos, nós não compomos e nós não criamos e nem começamos aqueles projetos que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E honestamente a criatividade ela não é como se ela fosse um privilégio que ele é reservado para poucas pessoas, mas ela é como um músculo que precisa ser exercitado. E foi justamente essa experiência simples com plantas que me fez entender a criatividade de uma maneira completamente diferente. Bom, para contextualizar, meu pai ele tem um quintal e um jardim, e ele despertou em mim esse interesse também por cuidar de plantas, por ter um quintal e de começar a cuidar do jardim. Conforme esse interesse foi crescendo, foi despertando dentro de mim, meu pai começou a me dar algumas mudas, algumas plantas para que eu cuidasse. E algo que eu percebo hoje em dia é que naquele momento ele não estava me dando apenas plantas, ele estava confiando em mim, acreditando que eu cuidaria daquilo que ele me entregou. Isso é interessante porque não se trata apenas de um presente, mas sim de uma responsabilidade. E eu acredito que Deus ele faz algo muito parecido com a gente também. Ele nos entrega ideias, interesses, talentos, dons, criatividade como sementes. E tudo isso que ele nos entrega não é para que seja apenas admirado, mas é para que seja cultivado. Bom, um exemplo que eu posso dar é o seguinte: imagina meu pai me dar ali as melhores plantas que ele tem, ele tira sempre as melhores mudas do seu jardim e eu, por negligência minha, não cuido delas e deixo elas morrer. Você acha que ele continuaria confiando novas ideias, novas plantas, novas sementes para que eu cuidasse? Bom, a resposta é não. E da mesma forma, as sementes que Deus nos confia, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser protegidas, regadas e cultivadas. Porque apesar das tempestades, das dificuldades e das crises que existem, que virão, isso não exime a nossa responsabilidade de cuidar daquilo que Deus nos confiou. E a Bíblia nos mostra algo parecido também na parábola dos talentos, onde um homem confiou aos seus servos talentos para que eles cuidassem conforme a sua capacidade. E essa parábola nos mostra que há um perigo muito grande em enterrarmos os nossos talentos, porque eles não nos foram entregues para serem desfrutados, mas sim para serem administrados e multiplicados. Isso revela que Deus não apenas nos dá dons,
mas Ele confia em nós. Ele quer que nós participemos da sua obra aqui nessa terra, cuidando de tudo que nos foi confiado. E talvez você possa estar pensando, mas eu não tenho nenhum talento, mas eu não tenho nada, Deus não me deu nenhum dom. Mas talvez na verdade você não precise de mais talentos, mas sim administrar aqueles que já lhe foram confiados. Porque conforme diz a palavra de Deus, aquele que foi fiel no pouco, ele será colocado sobre o muito. E na parábola do semeador, quando o semeador saiu a semear, nem todas as sementes que foram lançadas produziram fruto. Ou seja, nem todas as ideias que Deus nos concede muitas vezes vão encontrar uma boa terra, vão produzir fruto. Porque nem toda semente produz fruto, mas isso não é um motivo para deixarmos de plantar. Porque, como diz a palavra em João 15, Deus é glorificado pelo fato de darmos muito fruto, e fruto que permaneça. Bom, e talvez esse seja o papel de quem cria, das pessoas criativas, não apenas de ter muitas ideias, mas de cultivar, de cuidar das ideias que Deus já concedeu e já confiou. Porque essas ideias elas são capazes de abençoar outras pessoas, de inspirar vidas. Quando nós frutificamos, o fruto não é apenas para nós mesmos, mas ele é para abençoar as outras vidas. E a inspiração não é o fim do processo, ela é apenas a semente. Deus dá grandes ideias às pessoas que estão dispostas a cuidar delas. E cultivar dá trabalho, exige tempo, paciência e permanecer, mesmo quando as coisas estão difíceis. Talvez Deus já tenha colocado nas suas mãos uma semente, uma inspiração, uma ideia. Pode ser uma música, um livro, um projeto, um sonho, um ministério, ou algo que você deixou de lado há muito tempo. E a palavra que eu tenho para te dar nesse vídeo é para que você volte a regar aquilo que Deus já plantou na sua vida. Esse sonho que Deus colocou no seu coração. Porque Deus é um Pai generoso que continua concedendo ideias, dons e criatividade aos seus filhos. Mas para que nós possamos receber dessa generosidade de Deus, nós precisamos continuar confiando nele, escutando a voz dele e permanecendo fiéis, mesmo no pouco. E bom, se esse vídeo te abençoou, edificou sua vida de alguma forma, já se inscreve no canal, já deixa sua opinião nos comentários e me segue para mais vídeos.